terminou o jogo lá, nós saímos a pé de lá. E viemos correndo até Augusto Pestana. Depois dos 50, como eu parei lá com o Futebol 7, fui para Canastra. Sim. Olá pessoal, canal O Tempo Todo em mais um dia de trazer um convidado especial. Canal O Tempo Todo sempre na parceria com a Terra Vermelha, agência de comunicação e marketing. Hoje a gente tem o prazer de receber na casa da Terra Vermelha Silvino Soardi. Silvino, ele vai se apresentar, mas foi um ponta direita das antigas, do Ouro Verde, do Juventude de Rincão dos Góis, do Fluminense do bairro Amastron. Prazer recebê-lo, Silvino. Prazer meu, Fausto. Silvino, onde é que começou essa história no futebol amador de Juí? Olha, na verdade, a gente jogava quando mais jovem, 13, 14 anos, nos timezinhos da vila, dos bairros ali perto. Depois se formou o Fluminense do bairro Amastron. Foi teu primeiro time? É meu primeiro time que joguei no campeonato amador, né, da cidade. Então, nós era um grupo de jovens que se juntava aos finais de semana, e desse grupo, até, como é que eu vou lhe dizer assim, deu vários casamentos, entre eles o meu, né? Então, nós éramos... Se reunia na casa de um, se reunia na casa do outro, dançava, né? Fazia famosa reunião dançante, isso. Disco de vinil, luz meio escura, cada um levava um pastelzinho, um bolo. Realmente era bem assim. E aí se formou. E tudo começou na igrejinha do Hospital de Caridade. Tinha uma igreja no fundo lá onde nós ia rezar a missa. Uhum. E lá nós... se formou aquele grupo, um fim de semana ia um grupo no outro, o outro, e no fim foi todos numa vez, né? E ali começou. Isso do Fluminense, do Amastron, lembra o ano? Olha, eu tinha 18 anos, mais ou menos 18 anos. Então isso foi em 68, mais ou menos. 68? É. Você é de 50? Eu sou de 1950. 76 aninhos? Exato, fazendo não parece. 31 de maio. 31 de maio, que beleza. E casado com a dona Carmen desde? Estou fazendo 50 anos, desde 8 de janeiro de 1977. Você vai fazer bodas de ouro. Quantos filhos? 3 filhos. 3 filhos. Netos? 2. 2 netos. 2. Os filhos são o Ricardo, 47, o Leonardo, 42 e a Ana, 39. E os netos? A Laura, 14 e o Bernardo, 8 para 9 anos. Os filhos incomodam. Agora, neto não incomoda, não, né? Não incomoda. Eles são lindos. Né? Nós somos os melhores pais para os netos. Claro, é isso aí. Eu adoro meus 2. Claro. E acho que vai ficar nos 2. Não, isso é natural. Eu tenho 2 filhas também, eu tenho um neto, e a Maíra diz que não quer mais, que é a mãe do Martim, meu neto, e a Maísa diz que não. Então, eles gostam muito, os filhos da gente gostam muito de cachorro, de gato, isso é verdade, né? É verdade. E eles sabem o que, por exemplo, os pais passam com... Claro, é uma coisa natural isso, custo, enfim, a preocupação com a educação, o mundo em que a gente vive, né? Hoje está horrível. Algo então... que você há pouco referenciava, esses bailinhos de antigamente que a gente fazia na garagem. Não, tem mais, né? Onde é o Cabo Toco hoje? Sim. Ali nós fizemos uma sede do Fluminense, no Porão. Então nós íamos lá, se juntava essa gurizada, tudo, dançava e tal, mas tinha guarda, né? Claro. Quem?
a mãe do um, E normalmente tinha a horário, mãe né? de uma menina. Horário para terminar. Ah, Né? tinha horário, sim. E bebida de álcool Não, era pouco. não. Era pouco, se tomava. Eventualmente um sambinha misturava samba, ali. exatamente, um sambinha, mas só A gente tem a acontecia, mesma. né? Passou pelo mesmo filme, né? É verdade. Fluminense, depois do Fluminense, onde é que seguiu isso? O futebol ele começou mais cedo, claro. Começou na escola? Não, começou na escola e começou nos timezinhos que se formavam. Campo não faltava, né? Tinha. Só na minha vila ali tinha 5 equipes. Era o Fluminense, o Aliança, o Progresso e o Ipiranga da faixa velha. Ah, sim, Eram 3 ou tradicional. 4 equipes ali pertinho, né? Estavam uns clássicos E tinha bons, mais né? o Guarani, que pertencia, o Guarani da linha 3, antigo Guarani, que jogava os Amastrons, né? Esses aí, mas foi pouco tempo que o Guarani se formou por outro rapaz que assumiu, depois não deu certo. Aí parou. Então ali a gente começou, depois do Fluminense. Deixa eu retomar só uma coisinha. Fluminense lembra mais ou menos o time, um dos primeiros times? Algumas pessoas eu não lembro mais. Certo. Mas é o goleiro Eugênio, e depois era meu cunhado, o Eduardo Velasquez. Na lateral eu não consigo lembrar. A dupla de zagueiro eu me lembro, era o Valmir Rodrigues e o Alencar dos Santos. Dupla de zagueiro é difícil de esquecer, né? Porque eram os caras que chegavam junto. Exatamente. O meio de campo era hoje o Tonho, mora em Santiago, era o Homero, o Vicente Pagliarini, o Valdir Amastron. E no ataque era eu, ponta direita, o Jair Copete, centroavante, e o canhoto. E daí tinha o Osmar Krieger, o seu Osmar Krieger. Certo. E olha, os outros eu não consigo lembrar. Canhoto era um que trabalhava no São Luís, né? Trabalhou muito tempo no São Luís, né? E ainda hoje eu me encontro com ele seguido. E o Vicente Pagliarini, pai do Sandro. Pai do Sandro. Quem é que jogava mais, o Vicente ou o Sandro? Não, o Vicente. É mesmo? O Sandro que me desculpe, mas o pai dele era craque. É mesmo? Era craque. Eu gostava hoje eu relembro o Paulo César Carpegiani. O Vicente jogava igual o Paulo César. Era um 10 nato. Ele não fazia gol. Ele dava os gols para nós. Ele era o cara que dava assistência, como se diz hoje. Era craque. É mesmo, né? E só não foi embora porque circunstância da vida, né? Mas ele era, na época, a gente era meio, como é que eu vou dizer assim, meio chucro, né? Sim. Tinha medo de certas coisas. Claro. Né? Então, senão o Vicente, na época, estaria jogando num clube grande, assim como outros aqui de Juiz. Dá para fazer um livro de nomes, né? Dá. Eu, na minha opinião, um dos melhores jogadores de Juiz se chama Paulo Perim. Ah, não. Isso é inegável. Zagueiro. Zagueiro, centro médio. Né? Mas... Futebol elegante. Muito. Eu não sei com quem a gente conversou aqui que lembrou do Paulo Perim, estilo Mauro Galvão, por exemplo. Um cara elegante para jogar. Elegante. Ele era um cara firme, não era de chegar assim duro, mas firme. Era um cara líder dentro do campo. Sim. O Ouro Verde tinha uma equipe fantástica na época. Né? Então, depois do Fluminense, eu fui pro Juventude do Rincão dos Góis. Ah, lá nos Góis. Os Góis têm tradição. Né? Porque lá eu tenho os Góis, são várias famílias. Sim. Mas eu tenho uma família que são da minha família. São primo irmãos, o Selvino, o Norino, o pai do seu Atílio, o seu Alvino, eles são primo irmãos, o Lucídio, porque a mãe deles é irmã do meu pai. Né? E os outros Góis que tem lá, outras famílias, eles não são da mesma linha. Sim. Do caso do seu Davi Góis, que era o meu tio. Então, lá no Rincão dos Góis, eu joguei, acho que foi 2, 3 anos. E daí, num jogo Rincão dos Góis contra o Ouro Verde. E daí o Ari Bertolo
principal olheiro do futebol juiense. Exatamente. Esse rapaz chegou e disse, ó, tu vai jogar com nós. E daí... Tinha um olho clínico. Daí eu saí. Tem. Acabou a minha fase no Rincão dos Góis e eu vim para o Ouro Verde. Daí cheguei no Ouro Verde. Concorrência. Se eu te contar que na verdade eu era o terceiro ponta direita. Porque era pouco tempo, mas o Lorescindo. Aí o Lorescindo saiu, não sei, não me recordo para onde que ele foi. Aí entrou o Bertil. Tomou conta? Tomou conta e o Silvino era o reserva do Bertil. Uhum. Então... E dois com qualidade. O Ouro Verde sempre tinha dois com qualidade. E daí tinha centroavante, no Ouro Verde era o Capucho. E... Emiliano. Como é que era o sobrenome? Macúlia. E tinha o Paulo Padilha, que era o segundo centroavante, e eu ainda jogava de centroavante, às vezes. Uhum. Mas muito pouco. No Rincão dos Góis, eu sempre fui ponta direita. Né? Então, daí o Ari disse, terminou a minha fase lá no Rincão dos Góis, eu vim para o Ouro Verde. E daí, isso já em 76. Década de 70 foi a década do Ouro Verde. Né? Daí eu fui trabalhar, nessa época eu trabalhava nas lojas aqui. Uhum. Depois eu fui trabalhar na Cotrijuí. Fui trabalhar na Cotrijuí e a Cotrijuí inaugurou a loja onde hoje está lá. E eu fui trabalhar lá porque uns amigos que nós jogávamos juntos, o Hildo Fogaça, o Alberto Parente, o Volney Vial, o Neri Malman, e tinha mais um pessoal que nós se enfrentava no futebol de salão. E daí me convidaram e eu também queria, porque era Cotrijuí na época e até pouco tempo atrás era o máximo, né? Sim. Aí eu fui para Cotrijuí, em 76. E na Cotrijuí eu trabalhei 17 anos, eu acho. Aí fui para Cotrijuí trabalhar ali e jogando no Ouro Verde até 78. Essas campanhas do Ouro Verde você participou? Copa Arizona? Não participei. Eu só joguei com o Ouro Verde aqui no campeonato e teve eu não sei, eu não me engano, era um torneio meio estadual, aí nós jogamos em Porto Alegre contra um time de Taquari, se eu não me engano. Ali, na época, era Copa Arizona e Copa Dreyer, normalmente. Eu acho que eu não me recordo direito, mas... E tinha a Kaiser, depois entrou como patrocinadora também. Então, do Ouro Verde eu joguei até 79. Não foram muitos anos no Ouro Verde, então. Porque eu fui transferido da cooperativa para ali Augusto Pestana. Uhum. Então, em Augusto Pestana, já tinha os colegas que jogavam no Avante, e esses colegas me convidaram, vem jogar no Avante. Avante e Estrela, Avante, estrelinha. Não, era Avante, Progresso e o Estrela. O Estrela, a rivalidade é muito grande. O Estrela, até pelo que eu sei, se formou porque tinha muita gurizada. Claro, sim. No Avante, no Progresso, e daí eles resolveram fazer as estrelas. Isso aí. Uhum. Pelo que eu sei. E aí, então, eu fui morar em Augusto Pestana em maio de 79. Já tinha asfalto? Não, até o Barreiro. Até o Barreiro tinha asfalto, depois não tinha. E em 79 eu fui lá jogar e fui lá trabalhar e fui para o Avante. Lá no Avante, que eu me recordo assim, eu fui transferido da Cotrijuí de Augusto Pestana de volta para Ijuí. Isso foi em 83. Então, esses anos que eu fui lá, eu fiquei, graças a Deus, sempre fiquei campeão com o Avante. E 3 anos consecutivos eu fui goleador do Avante. Então, nós tínhamos uma equipe boa, que eu trouxe até umas fotos.
E a gente se deu bem lá em Augusto Pestana. Uma cidade boa, pequena, mas muitos amigos, tinha rivalidade, Claro. mas no futebol. Fora disso, sempre fui bem recebido e barbaridade, tenho saudade. Tenho amigos lá, já perdi um monte de amigos lá, né? Mas em 83 eu voltei para Ijuí. Aí fiquei na gerência da loja aqui até 86. Em 1986, o meu chefe, que era o Albano Kessler, goleiro, esteve aqui algumas semanas. Foi o primeiro entrevistado desse ano, o Albano. E daí ele me visita toda semana, 2 vezes, ele vai lá em casa. Ele vai só para visitar ou vai para jogar uma canastra? Não, a canastra é depois. É depois. Então, aí o Albano foi transferido, na época que eu ainda estava lá, ele foi transferido para Santo Augusto. E eu vim para Ijuí e fiquei até 86. E daí foi transferido o gerente da loja de Santo Augusto. E daí a Cotrigi, eles devem ter me falado para a direção que se eu quisesse eu iria. Eu fui. Santo Augusto é muito bom também. Eu fui para lá em 86 e voltei de lá em 91, 92. A gente deve ter se fechado lá em Santo Augusto, porque eu morei em Santo Augusto de 83, que eu comecei no banco lá, até 87. Outubro de 87. Eu lembro do Albano de torneio de salão, porque eu jogava pela ABB e o Albano pela Cotrigi. Então, de você eu não lembro assim de ter enfrentado, mas do Albano eu lembro de ter enfrentado. Eu lá participei do torneio, lá em Santo Augusto tinha o torneio Celso Esperoto. Sim, isso aí. Muito famoso. Esse aí. Nós jogamos todos esse tempo que eu fiquei lá, a gente jogou, né? E no campo jogou em algum clube lá? Não. Lá a Fucotri uma vez colocou uma equipe no futebol amador, mas não vingou. Então jogamos um ano só e depois parou. Tradição, o Grêmio, o Botafogo. Grêmio, o Botafogo. O Inter também. O Inter eu acho que até hoje, não sei se ainda existe. Eu não lembro. O Botafogo tem porque ele está lá. Está jogando até a Supercopa dos Campeões. Aí jogou. E daí então eu fui transferido para Santo Augusto. Em 92... como houve o encerramento das atividades na área de supermercado, eu fui transferido de volta para Ijuí. Mas nesse meio tempo, eu destaco lá em Santo Augusto, uma amizade muito boa também. Cidade bonita e gostosa de morar. Tenho muitos amigos lá, tenho inclusive 3 compadres. Esses dias eu estive na casa de um. Então eu vou seguido para Santo Augusto visitar, e eles vêm. Então, Santo Augusto me agrada muito. Uma boa cidade. Muito boa. Augusto Pestana também, a estrutura boa. E a gente todo mundo se conhece. E a gente que tem um perfil Sim. Se dá bem, só não se dá bem quem não quer, né? Então, tendo respeito. É a melhor situação, amizade. Você chega, a porta está sempre aberta. Exatamente. Essa é uma... Daí, de lá, eu voltei para Ijuí e trabalhei até 94, 93, 94. Daí, como tinha encerrado a área de supermercado, eu vim de Santo Augusto para ajudar a vender, liquidar o que sobrou. E daí fiquei ali. Depois a Cotrigi, a direção me chamou e fizemos um acordo, saímos, eu e outros colegas. E aí eu comecei a trabalhar por conta. E daí eu e mais o Sombra, conheceu o Sombra? Sim. Eu, o Sombra e mais o seu Hilário. E montamos um atacado de hortifruti granjeiros, que a Cotrigi já tinha. E como nós saímos, pegamos um caminhão, uma caminhonete e fomos trabalhar. Mas o Sombra, por exemplo, ficou um ano mais ou menos com nós e resolvemos sair.
Aí ficou eu e mais outro sócio, andamos até um período aí. E depois essa empresa parou, terminamos com ela. E eu fui trabalhar como motorista, porque eu fiquei com uma utilitária, uma caminhonete, e comecei a trabalhar por conta, eu sozinho. E fazia fretes, e acabei ficando até pouco tempo. Até pouco tempo, não. Há 5 anos atrás eu parei. Me aposentei em 2011. E chegou num dia que eu digo, não, eu vou ficar trabalhando com a minha caminhonete, e trabalhei até 1919, eu acho. 2019. E daí parei. Fiz cirurgias, daí começou a me dar problema eu fiz cirurgia nos quadril e ficou meio um problema, e eu não fiquei com medo de dirigir nas estradas. Será que essa do quadril, por exemplo, é reflexo um pouco do futebol ainda, ou mais do caminhão? Eu acho que não. Não? Para mim foi, no meu caso, eu nunca ergui mais que 20 quilos. E quando eu botei a empresa, a primeira, nós começamos a trabalhar com peso. Claro. 50 quilos, 30 quilos, 60 quilos. E eu comecei, a gente todos trabalhando com vontade, e pegava. Só que daí eu tenho a impressão que foi daí que começou a me dar os problemas. E eu tive que fazer 2 cirurgias. Botei prótese nas duas, Sim. Nos 2 lados do quadril. E daí parei de trabalhar. Eu já estava aposentado, a esposa também. E a minha filha mora comigo, meu genro. E daí ele é caminhoneiro, então ele ficou, ela trabalhando e nós cuidando do neto e da neta do outro filho. E temos acomodado até hoje. Você falou que aposentou em 2011. E o futebol parou quando? Não, o futebol eu joguei. Aí depois que eu voltei do Santo Augusto, eu já vim com 42 para 43 anos. Eu jogava no veterano. Sim. Veterano do Ouro Verde. E futebol de salão ainda jogava. Eu aí fui para o futebol 7. Aí eu jogava no Frick. Certo. Condomínio Frick. Assim, um grupo muito bom lá. Lá tem um campo bom. É, um campo fantástico, e a turma era muito boa. Então lá eu fui até os 50 jogando. Depois parei. A Cotrijuí teve a tradição, você participou do futsal, né? Futebol de salão antigo, né? Eu participei sempre no futebol de salão, onde acho que fomos campeão uma vez. Citadino? Ficamos campeão uma vez. Lembra o time? Olha. Albano no gol, com certeza? Não, nós tínhamos o Xena, que era de Portela e trabalhava aqui. Que eu me lembro, Jorge Miller, o Irandi, se eu não me engano, era o Dirceu Teixeira, o Lauri, o Enio Grochanke. Só gente conhecida aí. Aí eu não me lembro mais. Mas se eu olhasse as fotos, aí eu ainda lembro. O pessoal do futsal, quem é que era o principal rival na época? Imasa, Seriluz? Não, era o Tiaraju, não sei se ali do Gatinho. E era na frente, ali na Bento Gonçalves, da 21 de abril, uma quadra depois. Uma quadra depois. Sei. Ali. E a equipe deles era muito boa e ganhava mesmo. Então, o sobrenome é de origem polonesa. Eu não vou lembrar desse... Jobzinski. Stanisław Jobzinski. Bem na frente era a empresa. Pederiva. Pederiva, exatamente. Exatamente. O Pederiva, que era o que tinha essa equipe, e era muito boa. Sim. Ganhou muitos títulos, eu acho. E nós ficamos campeão, acho que foi em 1978. Foi antes de eu ir embora para Augusto Pestana.
O único título de futebol salão, e tem um título de futebol de campo pelo Ouro Verde em 78 também. 78 também. Exatamente. Lembra a equipe do Ouro Verde aí, mais ou menos? Essa que está na fotografia. Está na fotografia ali. E até mostrar aí. Tem um fato pitoresco que num jogo contra uma equipe que eu acho que era Academia Jovem, que eu fiz um gol por fora do gol. A bola entrou no gol do lado de do fora. lado de fora. Quer dizer, não foi gol. Não foi gol, na verdade. E o juiz deu o gol. Isso foi o jogo onde? Na Baixada? Ou na Baixada. Na Baixada. Lembra quem era o juiz? Não lembro, mas o Toco Valentini era o chefe da outra equipe. Certo. E a bola foi, o juiz deu o gol. Será que era o Toco, era da academia, não era do Ajax, não? Não. Era academia? Academia. Acho que era academia. Que o Toco também fazia parte do Ajax. Eu sei que o juiz validou o gol. Rapaz. Aí deu problema. Claro, não vai dar. Eu sei que parou o jogo, foi para outra, foi para julgar e aí fizeram outro jogo. Fizeram outro jogo. Até por sinal, quando eu fiz o gol, o Bertil foi o Bertil. Eu fiz o gol e eu vi que foi por fora. Nem comemorou? Eu comemorei, e ele, vamos comemorar, que foi o juiz deu o gol. Até hoje eles brincam que eu fiz. Mas e baseado no que fizeram daí outro jogo? Tinha alguma filmagem, alguma coisa? Não tinha filmagem, eu não sei. Usaram as testemunhas, certo? Eu acho que foi nesta época. Eu não sei deixa de ser justo. Parece-me que saiu outro jogo e nós ganhamos. Tá, mas tudo bem. Isso aí foi um fato pitoresco. Interessante, né? E o Valentino, até hoje, quando eu falo com ele... Ele lembra. Você fez aquele gol que não foi gol. Então, e daí, como isso foi em 78, daí depois eu fui embora, sair, né? Foi os meus 2 títulos, um de salão e um de futebol de campo. E lá em Augusto Pestana? Lá eu fiquei campeão muitos anos. Todos os anos quase que eu fiquei lá, eu fui campeão. Você acompanha o futebol amador de Juí ou da região? Não acompanha? Não, agora não. Não, porque hoje, claro, a coisa muda, né? Mas na nossa época eu me lembro que eu saía a pé do meu bairro com uma chuteira nas mãos e ia lá no Ouro Verde, na sede do Ouro Verde, para ir jogar ou fazer física. Então, na época, os nossos 2 preparadores eram o Tamioso e o Mirno Vondrasek. Luciano Tamioso, que está em Santo Amaro da Imperatriz, hoje, lá em Santa Catarina. Não sei. Nunca mais vi. Tá lá. Então, nós ia treinar lá, não faltava ninguém, a não ser por muita necessidade, que não ia. Então, nós treinava. E era um diferencial, Ouro Verde, com um preparador físico, né? Isso. E outra que tinha até o Zezinho Griber, era o nosso massagista. E tinha o doutor Elvio Silveira. E às vezes o doutor Pide, que eram ajudava sócios lá. Na clínica, né? Então eles ajudavam nós lá, ia fazer preparação física e corridas. Então por isso o Ouro Verde, na época, claro que tinha outras equipes boas, mas o Ouro Verde se destacava, né? Claro. Por quê? Porque nós tínhamos preparação física, principalmente. Assim era o Avante. Também tinha mais ou menos o mesmo método do Ouro Verde. Quem é que era o preparador lá do Avante? Não, era nós mesmos. Nós fazia 2 corridas por semana, na verdade, nós só corria, né? Sim. Fazia corrida, nós ia até a esquina gaúcha, que dá 4, 5 quilômetros, né? E até falando em corrida, na época que o Avante ficou tricampeão lá em Rosário. Jogando com o Fluminense, por acaso? Não, jogando contra o Progresso. Contra o Progresso. Ficamos tricampeão lá. Terminou o jogo lá, nós saímos a pé de lá. E viemos correndo até Augusto Pestana.
Depois do jogo. Depois do jogo. Não todos, mas uma grande maioria dos jogadores chegou em Augusto Pestana. Outros pararam Claro. no caminho, não aguentaram. Mas isso é uma recordação que eu tenho, inclusive com fotografia. O Lorival, zagueiro do São Luís, que jogou na Imasa, um baita do zagueiro. Joguei com ele também. Acho que dos melhores que eu vi aí, junto com o Paulo Perin, se dá para dizer isso. Mas o Lorival era diferenciado. Ele comenta aqui que, na época, ele disse, eu não cansava, eu queria jogar a mais. E ele dizia isso, né? Dor muscular a gente tirava era correndo, fazendo treino de corrida durante a semana e não tinha, né? E assim como o Lorival, tinha outros. Nenda. Outro. Saudoso, né? Então, outros zagueiros que a gente conheceu e jogou. Então, esse Lorival, eu me lembro até, ele, na verdade, é da mesma região que eu morei lá fora, quando eu vim para a cidade de Piara, na linha 7 ali. Eles eram daquela região. Mas o Lorival eu conheci, ele deve ser um pouquinho mais velho que eu, se eu não me engano. Talvez o Lorival, eu acho que... Hoje ele teria... 78, por aí. Mais ele não tem 80, eu não lembro. Ele falou a idade, mas eu não lembro. Mais ou menos isso aí. Então a gente, na época aí, que jogou o amador, fez muita amizade, né? E o Lorival e outros zagueiros, tinha o irmão do Capucho, nós servíamos o exército junto, Casca. Né? Nem sei aonde que ele anda hoje. Agora retornou para Egito, tem que trazer o Casca aqui para conversar. Mas eu quero conhecer, quero rever ele. O pessoal falou que faz poucos meses que ele retornou para Ijuí. Que bom. Então a gente perdeu alguns colegas que hoje tu não vê mais, né? O último agora, meu compadre, Hildo Fogaça. Sim. Né? E agora o Chiquinho, que é outro também que era da minha turma. Né? Então a gente fez essa trajetória. E depois dos 50, como eu parei lá com o Futebol 7, fui para a canastra. Sim. Então, a canastra eu sou campeão. Mais do que no futebol. Não, menos que os outros. Menos que os outros. Então, hoje, a gente se reúne, esses coroa aí, né? Albano, Pedro Pitol e outros companheiros aí, Chico Milbrats. Sim. Então, uma vez saiu a ideia de se juntar os ex-funcionários da Cotrijuí, da Fucotre. Sim. E foi bom, tia. Hoje ainda a gente se junta. Se reúne na casa de um, na casa do outro. Faz uma carne, brinca, joga uma canastra e se recorda. Mentem bastante. Isso desde jovem. Não é porque tem uma idade um pouco mais avançada. Numa reunião dessas, se você fosse contar as mentiras, ia ser longa a história. E o interessante é que tem uns que contam as mentiras e não lembram que contaram as mentiras, né? Então, meu amigo, é mais ou menos isso que o Silvino tem. Tem mais uma história que é a seleção sim. de Ijuí, que nós jogamos a final contra Pelotas na preliminar de um Grenal. De um Grenal, eu lembro. Uma camisa bonita, aquela Olímpico, da seleção de Ijuí. Temos a foto aí. No Olímpico, né? Onde perdemos na decisão por 1-0. Porque nós jogamos em Pelotas e jogamos em Ijuí. E deu 2 empates, se eu não me engano. E daí houve a terceira partida, que foi essa do preliminar. Lá nós perdemos. E pela primeira vez eu nunca tinha visto tanta gente junto. Que eu entrei no Olímpico e olhei para aquilo lá e digo, mas meu Deus do céu, quanta gente juntos. Estava lotado o Olímpico. Grenal. Estava lotado. Isso aí. Né? Lembra o ano isso? 70 e alguma coisa? 78. 78. Foi em 78, que era o Wilson Mânica, o nosso prefeito. E jogamos lá, viemos embora, depois o futebol foi terminando, né? A seleção essa não se formou mais, eu acho, né?
Outra seleção que o Heitor Fernandes fez. Ah, sim, o Heitor fazia torneio. Nós jogamos no Paraguai. Nós fomos jogar no Paraguai em 72. E eu não esqueço que nós fomos aqui por Porto Xavier. Atravessamos de balsa e fomos a Poçadas, Uberá, e atravessamos o Rio Paraná e fomos jogar em Encarnação. Uhum. Fomos num dia, voltamos no outro. E perdemos lá, né? Mas fomos também bem recebidos pelos paraguaios lá. Na volta ainda eu recordo que deu uma chuva e o rio Uruguai encheu. E pegamos a balsa do lado de lá. Ali. E viemos embora. Quando chegamos no nosso lado, a balsa já estava andando meia de lado. E daí, olha que teve gente que só não se atirou na água antes porque estava muito cheio. Porque foi uma sensação muito desagradável, né? Mas também... Eu morei no Mato Grosso, eu atravessava a balsa no Paraná, ali para o Mato Grosso do Sul, né? Aquela balsa ali demorava 1 hora. Eu morei em Corumbá também, quando não tinha ponte, atravessava a balsa. E já peguei época de refugar. Chegava e tinha que voltar, porque a balsa não passava. Né? A balsa é uma experiência muito legal. Não, e daí essa seleção esse grupo foi uma vez só que nós fomos lá. Né? E o nosso treinador era o Mário Esperotto. Uhum, treinou, foi presidente do Ouro Verde também, né? Eu acho que foi treinador. Foi treinador? Não sei se foi presidente. Enfim, era então, do Ouro Verde. O seu Mário Esperotto. Você jogou em poucos clubes, assim, no amador, né? Sim. Eu joguei em 3. Aqui em Juiz foi no Fluminense e no Ouro Verde. Tive uma passagem pequena pelo Atlas, mas foi pouca coisa. Ali do São José. Pouca coisa. E daí só Augusto Pestana. Teve convite para jogar profissional, Silvino? Olha, quando nós éramos jovens, 18, 19 anos, aí houve uma ideia de o São Luís juntar amadores e tentar fazer uma equipe. Foi na época em que ficou o Mano. Bom, se eu não me engano, ficou 3 ou 4 jogadores do amador que foram jogar no São Luís profissionalmente. Uhum. Eu não me recordo quem que era, mas o Mano era um deles. Mas foi também, eu acho que 1 ano, 2, e também parou, porque eu acho que na época, eu não me recordo, mas o São Luís não progrediu, não foi adiante, né? O São Luís teve várias fases ali, né? Exato. Então, mas assim, a ideia era convocar esses jovens e as empresas onde eles trabalhavam ter eles ficavam liberar eles 4 horas da tarde para ir treinar e tal. Mas eu não me recordo, mas eu acho que foi poucos... teve até na época, durante muito pouco tempo, teve a situação de a empresa ficar pagando e ele jogar, né? De ter essa situação aí, mas não prosperou. Não prosperou. Né? E outra coisa que acabou, você se referiu há pouco, os tais de jogos preliminares, que é onde a gente via muito jogador se criando ali, né? Acabou isso. Agora tem que preservar o campo. Mas nós tinha também, o Heitor tinha uma ideia muito boa, que ele fazia a seleção da rodada. Sim. Então, cada fim de semana saía a rodada, isso valia para o futebol da cidade e do interior. Eram 2 campeonatos. Né? E eu me recordo que a gente chegava segunda-feira... Queria saber quem que era a seleção. Né? Então, eu, por exemplo, particularmente, eu tinha a minha encrenca, era com o Bertilo. Claro. Bertilo, o Ataídes, que jogava no Mauá, jogou na Imasa há muito tempo. Isso, então, era a seleção da rodada. E essa seleção da rodada ganhava, na época, era um almoço no restaurante. Acho que era no Boi na Brasa. Antigo Boi na Brasa. E ali na frente da rodoviária, na esquina dos Tremepol. Também avenida sorveteria, churrascaria. Ali nós almoçávamos.
Então era muito bom que a gente se dedicava mais para jogar, para ser convocado. E o Heitor tinha esse dom. O Heitor era um cara que eu admirava muito. O Heitor me lançou no rádio. Eu sou muito grato. Então ele era O que ele fez? Pelo futebol amador, ele fez muito. É. Né? Infelizmente... O Heitor não, tem cada história. Esse foi muitas. Heitor, então lá no Paraguai, eu me recordo que saiu um churrasco e o Roni Lentes era um dos que era jogador. Craque de bola. Craque de bola. O Roni saiu do ambiente, mas saiu, sei lá por quê, e a turma inventou que ele tinha sido sequestrado. Olha que deu um problema. Por quê? Porque bem na época, se eu não me engano, o irmão dele, o Emery tinha ganhado, não sei se era loteria. Loteria esportiva. Eu acho que era isso. E daí, bom, que nada, dali um pouco ele voltou, ele tinha saído para ver a cidadezinha lá, né? Encarnação, e tinha umas paraguaias bonitas. Claro. Né? Foi aprender a tocar harpa. Foi tocar. Então, mas foi um fato pitoresco que a gente viveu lá, né? E daí voltou o Roni. Esse churrasco ainda, eu brinco sempre, né? Que nada contra os paraguaios, né? Mas a carne, para mim, não era carne que nem a nossa aqui. Então, era um pouco diferente. E eu dizia que era... Carne de cavalo. Carne de cavalo. E eu nunca esqueço que nessa carne de cavalo aí teve gente que parou de comer, né? Quando eu digo, mas isso aqui não é, né? Mas tudo bem. Jantamos numa boa. Sim. Né? E um povo bom também, né? Até quando atravessamos o Rio Paraná, eu olhei para aquele rio lá, eu digo, mas meu Deus do céu, isso não vai acabar nunca. Demoramos um tempo para atravessar aquele rio lá. Muito lindo, viu? Muito, muito lindo. Não, a balsa é semelhante àquela que ia ali, né? Tem a ponte agora, do Paraná para o Mato Grosso do Sul, né? Mais ou menos. É 1 hora de balsa, né? Dependendo quando sobe ou quando desce. Quando desce é mais rápido um pouquinho, né? Eu não tenho lembrança, mas... Silvino, qual é o melhor time que você jogou, se é que você não dá para... Não, a melhor equipe é o Ouro Verde. Ouro Verde. Não tem... A equipe do coração é o Fluminense, né, que foi meu início. Mas o Ouro Verde era muito bem organizado. Para ser uma equipe amadora, era muito organizado. Era semi-profissional, né? Semi-profissional, exatamente. Então, por isso que os títulos que ele tem são merecidos. Nada, outras equipes que já foram campeãs aqui, que o Atlas, o São José, a Academia Jovem. Depois surgiu o Estrela, que foi meio profissional por conta do São Luís ter fechado, né? Exato. Então o Estrela também era uma equipe muito boa, né? A Imasa. A Imasa. Até a Fontijuí tinha uma equipe boa, né? E a Foucault tentou uma vez, não deu certo. Não deu certo, né? Até pelo fato do trabalho de cada um, mas não tinha tempo para treinar, coisa assim, né? Mas essas equipes aí que se destacaram, tantas, né? Então, eu acho que hoje o nosso futebol amador está muito... Talvez pelo fato de não ter tempo para se preparar. Então, hoje, os jogadores querem jogar, mas querem ganhar. Sim. Na nossa época não tinha isso, né? Ganhava alguma chuteira, alguma coisa. Né? Até no final dos anos 80 aí, começou, né? Esse negócio de pagamento. Porque o Ouro Verde, por exemplo, que você cita, o Ouro Verde, eu não lembro de pagar jogador. Não pagou nunca. Não. O pessoal sentia orgulho de vestir, assim como outros aí. Eu tinha Atlas, São José. Eu tinha prazer de jogar no Ouro Verde, porque era uma família. Nós éramos todos irmãos, né? Quer dizer, eu ficava no banco, o Bertinho me gozava, hoje é comigo. Sim. E vice-versa, né? Apesar que titular eu nunca fui. Eu sempre fui o reserva, mas gostava. Estava no grupo. Estava no grupo e parceiro. E o Ari Bertolo, o Valdir Aguirre, meu treinador, né? E
tinha o Hélio Teixeira, que foi meu treinador também, e o Mário Esperotto, esse grupo, né, que era ali de jogadores, muito legal, né? Até depois que parou tudo isso, eu participava também do grupo de jogadores antigos. Na reunião de sexta-feira lá. Sexta-feira, exatamente. Tinha uns malandros junto lá, que eu sempre digo, né? Finado Lauri era o terrível da turma, né? Lauri, o Beto, e nós tínhamos uma equipe que jogava canastra até de madrugada, depois da janta. Manuel Moraes, o Jajá, teve uma turma muito boa. Ali é a eu parceria. Nem sei se hoje ainda, acho que funciona ainda. Funciona, mas vai muita gente que na verdade, nunca jogou no Ouro Verde ali. Exato. Você acompanha o futebol profissional hoje? Acompanho. Assiste a jogos? Assisto, o meu Grêmio. Sim. E eu assisto quando dá, porque a gente fica meio caseiro, né? Fica em casa, já está com a idade, não sai. Então, quando tem jogo... Você nunca teve vontade de usar um brinco, fazer uma tatuagem? Olha, meu rapaz, nada contra. Nada contra, mas jamais. Tu vê, hoje o futebol, o pessoal se preocupa com o brinco, com a tatuagem, com o cabelo, com a roupa de marca. Jogar bola mesmo vai entrar na quinta, sexta opção, né? Pois é, eu acho que foi por isso que o futebol do Brasil tá meio esquisito, né? Tá meio ruim aí, porque eu acho que eu admiro os argentinos. Admiro eles. São meus inimigos, mas eu admiro. Porque, argentinos, desculpe, os alemães. Vai lá no alemão, não tem índio com o cabelo pintado. Se tiver, é em alguma equipe. Não tem tatuagem, não tem muita coisa. Por quê? Eu acho que isso aí é uma regra que deveria ter continuado e parado com essas coisas. Que, como você falou, é muita... pessoal, eu quero ficar bonito. Para mim não interessa se eu não jogo bem. O Tele Santana mandava os caras cortar cabelo. Exato. Né? Então, claro, cabeludo ainda ia, né? Mas na Argentina, teve jogador da seleção da Argentina que perdeu a seleção porque o técnico mandou cortar o cabelo. Exato. E não quiseram cortar, não foi para a seleção. Fora. Então, eu acho que hoje o futebol está muita mídia. E tem jogadores que hoje ainda jogam em algumas equipes do Brasil que não merecem estar lá, porque tem gente ruim, tem gente boa, mas tem muita gente ruim e a mídia faz um pouco essas pessoas acharem que eles são os melhores, mas na verdade não são. O futebol, a gente lida com a paixão, né? E quando se apaixona, cega, na verdade, né? Nesse então sentido. Hoje, eu acho que hoje, para entrar na seleção, tem que jogar fora do Brasil. Muito pouco aqui. Isso não existe. Né? Hoje tu vê nada contra os zagueiros, os zagueiros nossos. Mas ontem ainda eu vi uma reportagem esse que jogou na seleção, que era zagueiro do Inter, o Lúcio. Poxa vida, tecnicamente ele não era o bom, mas ele tinha uma vontade de jogar. Cafu, né, Roberto Carlos, esses caras hoje, para mim, né, a gente olha hoje nada contra esses que estão aqui, mas não tem aquela raça, porque eu canto o hino nacional, eu sei de cor. Tem muitos jogadores nossos que, se tu olhar pela TV, até tu fica com vergonha. O hino, eu penso até que o hino se desvaloriza quando canta o hino em jogos aí de qualquer campeonato. Qualquer campeonato que eu digo no sentido de campeonato estadual, qualquer um deles, até o campeonato brasileiro. O hino é para cantar, ser tocado e de preferência inteiro em jogos de seleções. Né? Mas desvalorizam. Então, mas o hino nacional se desvalorizou, as pessoas que hoje não dão bola pro hino. Eu me recordo que no meu colégio eu tinha
10, 12 anos, chegava de manhã, eu ia para a aula, eu tinha que entrar em forma e cantar o hino nacional. Hoje ninguém nacional, mais. tinha depois o hino à bandeira, dependendo das datas, o hino do Rio Grande do Sul. Né? Então hoje ninguém mais tem amor pela pátria. Olha, só os mais antigos, me desculpem os novos, porque tem gente que, né? Sim. Principalmente o nosso gaúcho aqui. O nosso gaúcho é... mais bairrista, né? Não, e eu, por exemplo, brinco com meus filhos, tu sabe cantar o hino. Às vezes, olha, infelizmente o mundo mudou, claro. Mas as pessoas podiam, os pais. Eu tentei, né? Eu brinco com meu filho que eu digo para ele assim, tu reza o Pai Nosso? Por quê, pai? Né? Não. Eu rezo. Estava lendo uma reportagem há alguns dias. A Suécia está tirando a questão do tablet na sala de aula e voltando para fazer o aluno escrever. Os nossos meninos não escrevem mais, né? Só digitam. Infelizmente eu tenho o meu neto, que mora comigo, e a minha neta, que são estudantes. O meu neto eu sempre cobro da minha filha e do meu genro. E também cobro do meu filho e da minha nora, quando posso. Vocês evitam essa coisa de celular. Meu neto, ele vai para o celular. Param com isso. Eu, às vezes, saio viajar com o meu genro, ele tem caminhão, e daí no caminho a gente conversa muito. Então ele é um rapaz que sempre, eu quero saber isso. Então a gente pode explicar da maneira que a gente viveu. Sim. Então eu, por exemplo, acho que hoje escrever dentro da linha, como é que se chama? A caligrafia. Hoje caderno. Não fazem mais. A gente que tinha letra feia ia escrever no caderno de caligrafia, letra grande dentro da linha. Então, exatamente isso. Hoje, e mais uma coisa, o aluno, o professor, ele está muito aquado, né? Sim. Porque ele não pode repreender, ele não pode... Então, hoje em dia, essa juventude tem que mudar. E o nosso Brasil, se não mudar... Eu não sei, eu não vou estar aqui para presenciar, tomara que não, mas eu tenho medo. Eu até, além de Brasil, eu boto o mundo, né? Não dá para... Silvino, quero agradecer a tua presença, de muita valia, muito prazer em recebê-lo, muito bom ouvir histórias de quem vivenciou essa época do futebol, especialmente o amador de Juí, da região de antigamente. É uma boa, e quem nos assiste no canal com certeza vai recordar não só do Silvino, como desses nomes aí que você citou, né? E ficam as amizades, né? E ainda eu não coloquei uma coisa que quando eu trabalhava na Nobre Magazine, Nobre Magazine, Casas Pernambucanas. Nós tínhamos uma equipe que eu vou te dar o nome de 3, né? 3 ou 4 colegas que nós jogávamos. Era Nobre Unicar. Unicar. Era o... Unicar era Chevrolet, se eu não me engano? Eu não me recordo. Eu sei que era o... Conheceu o Wellington Hermes? Popular Manivela. Esse era o Wellington Baltazar Hermes. Douglas Miller. Certo. Craque de bola. Mirno Vondrasek. Também. Fala bem pouco. Casarim. Sim. Essa era a nossa equipe. E o goleiro era o Neri. O Neri Miller? Trabalhou no Banco do Brasil, foi meu colega em Santo Augusto. Exatamente. Assim como o Roni Lentz. Então, essa equipe nós jogávamos futebol salão. Salão, bola pesada. Entre firmas, né? Entre firmas, pelo Sesc. Sesc. Dona Eulália Clama era nossa chefe do Sesc. Então, esses caras jogaram comigo. Eu joguei com eles. E aprendi muito. Hoje já eu acho que o Douglas não está mais com nós, eu acho. Mas ele era um craque de bola. Aí você falou, né? Nobre Magazine, nós falamos de Casas Pernambucanas, aí podemos pegar aquela quadra ali da Livraria Cultural. Isso. Né? Loja Sabo. Loja Sabo.
Logo no lado ali tinha a Casa Olga, né? Se começar a falar dessas coisas antigas aí, eu me emociono. Viu? Tu sabe por que o apelido Moita? Não. Eu estava na esquina da praça ali, tinha a APSU. Certo. Bem na esquina ali. Bem na esquina. E eu um dia fui lá fazer uma poupança. E atrás de mim chegou o Padilha. Não me lembro o nome dele. O Padilha. E o Padilha trabalhava onde? Na Cotrijuí. Na Cotrijuí. Agrícola. Tá. E eu recém tinha entrado na Cotrijuí. E ele olhou para mim e disse assim, mas... A pessoa. Tu tá atrás da moita, né? E eu olhei e digo, mas por quê, Padilha? Tu tá guardando o dinheiro, tu tá, né? Escondendo o leite. E daí eu disse para ele, não, atrás da moita, não, estou guardando um dinheirinho aí. Tá, chegamos na Cotrijuí, se encontramos lá e ele disse assim, e daí, moita? E eu digo, mas por que isso, Padilha? E ele disse, pois é, tu tá atrás da moita, guardando dinheiro e tal. Eu digo, não, claro, quem que não quer guardar uns trocos? E passou mais alguém e ele disse, ó, esse aí é o moita. Pronto, pegou. Aí eu disse, não, Padilha, vamos parar com isso aí, eu não gosto disso e tal, né? E ele disse, tá bom. Passou mais, se encontramos moita, e foi fazendo essa coisa. E tu sabe que hoje poucos me conhecem pelo nome, e sim moita. E às vezes até o meu filho, o outro, diz assim, daí, seu moita, tudo bem? Não moita. É seu Silvino e ou pai. Pega. E pegou. E hoje é moita. Né? Para os mais antigos. Para os mais novos. Sim. Não, né? Mas também não fico bravo por claro isso. Que não. Né? Absoluto. Não fico bravo por isso. Mas é isso aí, Fausto. Eu agradeço também essa conversa que nós tivemos e que outras pessoas também sejam convidadas e que venham. A gente convida muita gente, eu sempre comento aqui, muitos não vêm, eu não sei qual é o receio, às vezes fica um pouco inibido, é um bate-papo. É um bate-papo. Eu até brinquei com o meu netinho agora, saí de casa igual, eu vou fazer uma coisa que amanhã tu vai ver. E ele, o quê, avô? Não, tu vai ver. Espera que tu vai ver. Então, tu imagina a hora que ele olhar. E vai ver. Então, e vai ver. Mas foi bom, Fausto. Eu te digo que isso aí, para mim, é muito bom. Não só para você. Me volta lá nos meus 1970. Para todos que assistem. Para que a gente, né? Eu olho para trás assim, eu andava de quichute, né? Hoje é tênis de primeira linha. Sim. Né? Então eu me recordo perfeitamente que eu saía aqui do centro, ia até o bairro Gurtete a pé, porque não tinha. Claro. Chegava lá, fazia uma refeição rapidamente com a mãe e o pai e voltava a trabalhar. Isso que você foi promovido, de conga a quichute, que era a promoção, né? Que a gente era, né? Era conga. Depois daí vai para Clube Sul, a chuteira aquela, né? Famosa. Né? Então, é muito bom. É isso aí. Quem puder fazer isso, que faça. Silvino Soardi, o Moita, ex-atleta do Amador, um dos fundadores do Fluminense do bairro Amastron, defendeu também a equipe do Ouro Verde, o Avante de Augusto Pestana, foi o convidado dessa semana aqui no canal Tempo Todo, sempre na parceria com a Terra Vermelha, agência de comunicação e marketing. A gente volta daqui a 15 dias. Um grande abraço, pessoal.